O texto foi lido, então você pode manter sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Um texto muito conhecido. Tão conhecido que da última vez que esse texto foi ensinado na igreja, o dirigente do culto falou, quero ver o que o pastor vai inventar. Você lembra disso, pastor Carlos? Quero ver o que o pastor vai inventar nesse texto aqui, né? Então o texto é bem conhecido da igreja, bem conhecido dos cristãos. E nossa intenção não é explicar o texto em todos os seus detalhes, até porque ele já é conhecido. Mas é verificar como a unidade fazia parte do estilo de vida dos cristãos. O texto, ele narra, né, no livro de Atos, ele narra o primeiro momento em que a igreja de Cristo ali, instituída no dia de Pentecostes, ela, após o sermão de Pedro prega, diversas pessoas se convertem, e aí narra como eles se portavam a partir dali. Como eles viviam, qual era o estilo de vida, o que eles passaram a fazer juntos. De repente, nós tínhamos um grupo de discípulos de Cristo que estavam em Jerusalém, e aí nós temos o dia de Pentecostes, Pedro prega, diversas pessoas se convertem e aí eles passam a viver de uma determinada maneira. E esse texto vai narrar exatamente isso, como eles passaram a viver. E eu creio que esse texto descreve muito bem, então, o estilo de vida dessa igreja. E é lógico, nós estamos falando de um texto que está sendo narrado, né, uma história, uma narrativa que está sendo contada, mas que também serve de padrão, de modelo para a nossa vida em diversos aspectos, que nós vamos ver, porque o texto narra uma igreja que está fazendo o seu papel, que está cumprindo o seu papel na sociedade, que está vivendo de forma como deveria viver, e que serve de modelo para nós. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso na nossa mensagem hoje. O que nós queremos mostrar é que a unidade é um novo padrão de vida para alguém transformado por Jesus. É isso que nós queremos mostrar. A unidade é um novo padrão de vida, um novo modelo de vida, que não existia anteriormente, sem Cristo, mas que agora que a pessoa é transformada por Cristo, ela deve viver assim. É o que é esperado do seu povo, é um novo padrão esperado do povo de Deus. E nós queremos tirar 4 lições do estilo de vida dessa igreja, para a nossa vida. 4 lições de um estilo de igreja, estilo de vida unida, em unidade, que adora ao Senhor. E antes de irmos para essas 4 lições, vamos ao texto. E eu coloquei ele aqui para dar alguma ênfase, algum destaque para os irmãos, tá bom? Não sei se, acho que dá para todo mundo ler, tá numa... Coloquei na maior letra possível dentro do slide aqui. E coloquei algumas palavras em destaque. E eu quero que você note isso. Nós vamos ler o texto juntos, tá bom? O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Coloquei algumas palavras em destaque aqui. A palavra mais repetida no texto é a palavra todo, todos, junto, tudo. É a palavra repetida. Nós temos uma ênfase aqui do autor Lucas. Ele está repetindo essa palavra no texto várias vezes. E algumas outras palavras que indicam, além de todo, todos, cada, junto, que indicam que eles estavam constantemente juntos. A primeira palavra, perseveravam, literalmente estavam juntos. Estavam continuamente juntos. Depois repete essa mesma expressão lá embaixo. Estavam juntos. Todos. Tudo em comum. E a palavra comunhão e comum também são 2 palavras da mesma raiz, que é a palavra bem conhecida, você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar, algum grupo, alguma reunião, que é comunhão. É uma palavra bem conhecida de comunhão. Então, e eles perseveravam unânimes, todos, contavam com a simpatia de todo o povo, eles tinham tudo em comum, estavam juntos, permaneciam juntos em comunhão,
Todas as palavras vão destacando um modelo, um estilo de vida que eles estavam vivendo. A ênfase do autor aqui, nessa passagem, é mostrar como eles estavam vivendo pós-conversão. Se você voltar um pouquinho, nós não vamos fazer isso, por causa do nosso tempo, mas o texto narra a conversão, o sermão de Pedro, como nós dissemos, é a conversão, e aí começa a destacar como eles estavam vivendo. Só volte só para você notar algo. Versículo 41. Depois do sermão de Pedro diz o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então nós temos o sermão de Pedro, as pessoas que aceitaram, quase 3.000 pessoas, ouviram a palavra e aceitaram. E aí o versículo 42 e 47 narra como essas pessoas, juntamente com os discípulos que já estavam lá antes, passaram a viver. E esses quase 3.000 perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma, e ele vai narrando o texto. Então nós temos 4 lições aqui que nós queremos tirar de um estilo de vida de uma igreja cristã unida. A primeira é que eles eram unidos na mesma visão. Olha os versículos 42 e 43. Nos dizem assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles perseveravam. Essa é a palavra do primeiro versículo que rege todas as ações deles. Eles estavam continuamente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, mas a primeira expressão que ele usa é a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, estavam continuamente no ensino dos apóstolos. Eles eram guiados por uma mesma visão, por um mesmo ensino, que era o ensino dos apóstolos. Todos estavam juntos, continuamente seguindo a mesma visão. Isso é fundamental para que haja unidade verdadeira. Eles estavam unidos no mesmo ensino, unidos na mesma visão. E aqui não era um mero conhecimento teórico da doutrina. Não era um mero conhecimento intelectual, pois o texto do versículo 43 diz que em cada alma havia temor. Eles não só conheciam, eles viviam a doutrina dos apóstolos. Eles eram pessoas ensináveis. Desejavam obter orientação por parte dos apóstolos e permaneciam nessa orientação. É a primeira necessidade para uma igreja, para o cristão verdadeiro, é ser alguém que permanece na doutrina, que deseja viver a orientação da palavra do Senhor. Isso é fundamental. É triste quando nós vemos pessoas sendo orientadas, ensinadas, já falou uma vez, já falou 2 vezes, não tem mais o que falar, mas não quer permanecer no ensino, não quer viver o ensino. E isso cria divisão, não cria unidade. Isso cria conflito, porque nós passamos a ter visões diferentes. Quando uma igreja vive a unidade, quando ela está na mesma visão, ela vive para algo, para o Senhor, para adorar ao Senhor, em obediência ao Senhor, em santidade ao Senhor. Mas quando parte da igreja quer isso, outra parte quer viver para si, outra parte quer viver para seus costumes, outra parte quer viver para outro motivo, nós não caminhamos. Não há unidade, há divisão no corpo. Essa igreja crescia e adorava ao Senhor porque eles viviam numa mesma visão. E olha que maravilha, a mesma doutrina dos apóstolos que eles tinham, nós temos. O Senhor reservou para nós em sua palavra, registrou para nós em sua palavra. Então talvez você pense assim, nossa, mas eles estavam lá com os apóstolos, né? Com Pedro, com João. Paulo ainda não, né? Paulo nessa época ainda perseguia a igreja. Mas estavam lá com os apóstolos e nós temos essa doutrina dos apóstolos. O Senhor a preservou para nós. Da mesma forma, nós podemos e devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Andar junto, estar junto na doutrina dos apóstolos. E para isso nós precisamos de humildade. Humildade para entender que aquilo que deve reger nossa vida
são os conceitos da palavra e não os meus. Nós precisamos orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho os meus conceitos, eu penso assim, mas eu quero que eles sejam transformados pelos conceitos da sua palavra. Eu quero que o Senhor me ensine, eu quero viver pela doutrina da sua palavra, pelo ensino do Senhor. Eu preciso de disposição, eu preciso querer aprender da doutrina dos apóstolos, preciso querer viver, preciso de temor. É o que o texto narra. Em cada alma havia temor, um respeito, uma reverência, um desejo de viver a vontade do Senhor. Por isso, a primeira aplicação disso à nossa vida é: o que você aprendeu nessa pequena, de 5, não é combinado não, tá? De 5, 6 séries, 5, 6 mensagens, essa é a 6ª mensagem. O que você aprendeu nessa pequena série sobre unidade? Você aprendeu que você é um membro do corpo de Cristo? Você não é o corpo, você é um membro do corpo. Aprendemos isso na primeira lição, na primeira mensagem. Que você tem um compromisso de exortar, de perdoar, de amar, de aconselhar, de edificar o seu irmão. Que você não deve negligenciar o dia do Senhor, que é um dia separado para o Senhor. Que a unidade é evidência da vida cristã. Que você deve servir com seus dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo. Então o que nós precisamos fazer agora? Isso é bíblico? Isso que foi ensinado é bíblico? Vou perguntar de novo. Vamos lá. Vamos ensaiar. Isso que foi ensinado é bíblico? Ah, bom. Eu fiquei assustado. Eu pensei que não era. Então o que nós devemos fazer? Viver, perseverar na doutrina da palavra. Viver isso. Lutar contra o nosso espírito de independência e de egoísmo. E viver a unidade da palavra de Deus. É para isso que há ensino dos apóstolos. Por isso que há ensino pela palavra, para que haja mudança. Não é para ocupar um momento no culto. É para que nós sejamos transformados por meio da palavra. E assim adoremos ao Senhor com a nossa vida. Então, em primeiro lugar, era uma igreja unida na mesma visão, que era a visão da palavra, da doutrina dos apóstolos. Além disso, eles eram unidos nos relacionamentos. Versículo 42, voltando ao 42, que parece ser um resumo do que ele vai apresentar, um título do que ele vai apresentar. Eles perseveraram na comunhão e no partir do pão e nas orações. E o versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E ele usa a mesma expressão lá, como nós dissemos, de comunhão e de comum. Palavra destacada para colocar a unidade que eles tinham, a comunhão verdadeira, o relacionamento verdadeiro que eles tinham. O estilo de vida deles envolvia proximidade, constância nos relacionamentos. Eles estavam juntos, compartilhavam da vida, tinham tudo em comum, encorajavam uns aos outros, viviam o compromisso de uns aos outros porque eles estavam juntos. É claro que nós vivemos numa outra realidade. Bom? Num outro estilo de sociedade, que às vezes nos consome muito mais do nosso tempo. Mas também, muitas vezes, nós utilizamos muito mal o nosso tempo. Deixando de aproveitar momentos que nós deveríamos ter para estar juntos, para compartilhar, para edificar a fé uns dos outros, para aconselhar uns aos outros, por causa de diversas outras coisas que não têm tanto valor. Sejam elas lazer, entretenimento, ou preguiça, ou qualquer outra coisa. Eles viviam, eles tinham prazer de estar juntos. Eles estavam constantemente vivendo o evangelho juntos. As expressões aqui demonstram o desejo de adorar ao Senhor juntos. E era diário, você vê isso no texto? Diariamente. É uma expressão que aparece algumas vezes no texto também. Perseveraram unânimes no templo. E ali para o momento das orações que existia no templo de Jerusalém. Nós não temos esse privilégio, vamos colocar assim. Às vezes a gente tem o privilégio de estar uma vez por semana na igreja com os nossos irmãos. E mesmo assim negligenciamos muitas vezes.
constantemente estavam juntos. Meu irmão, quando não há prazer de estar com o corpo de Cristo, em meio às suas falhas, em meio às suas dificuldades, porque somos compostos de pessoas pecadoras, todos nós somos pecadores, mas quando não há relacionamento cristão na sua rotina, há um sinal de que há algo errado. Quando você não sente falta da edificação mútua, do aconselhamento mútuo, do ensino mútuo, da exortação mútua, há algo errado. O ensino das Escrituras é que isso deve acontecer constantemente na nossa vida. Se eu tenho mais prazer em relacionamento com pessoas que não são cristãs, sabe o que isso significa? Que não há Cristo nos meus relacionamentos. E talvez por isso nós tenhamos um pouco de dificuldade. Eu não estou falando de evangelismo aqui, porque nós devemos ter relacionamentos, inclusive intencionais, com pessoas que não são cristãs para evangelizá-las. Temos uma missão para com elas. Eu não estou falando de evangelismo. Eu estou falando de prazer de estar junto, de desejo de estar junto. Muitas vezes nós temos relacionamentos fracos, mesmo dentro do corpo de Cristo, porque Cristo não está nos nossos relacionamentos. Pense um pouquinho. Qual é o problema de um namoro misto? Qual é o problema de um namoro misto? Por que namoro misto é condenado nas Escrituras? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Você sabe por quê? Porque não tem Cristo como centro. Cristo deve ser o centro da nossa vida, em todos os aspectos. Não tem como um namoro entre uma pessoa que é do Senhor e que não é do Senhor ter Cristo como centro do relacionamento. É impossível. É o argumento de Paulo, inclusive. Não pode a luz andar junto com as trevas. Não dá para ter comunhão com focos distintos. Não tem como Cristo ser o centro do relacionamento. Vai ser egoísta, vai ser voltado para o próprio prazer. Agora, às vezes nós esquecemos do princípio, esquecemos disso, e vivemos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo como se fossem relacionamentos mistos. Cristo não está lá também. Ou pior, como se fosse entre dois incrédulos. E talvez por isso não exista tanta diferença assim, com os relacionamentos lá de fora. Às vezes eu tenho meus irmãos em Cristo, mas talvez nosso relacionamento gira em torno de tudo, menos de Cristo. Talvez as conversas sejam sobre tudo, menos sobre Cristo. Entende o problema? Eles estavam unidos nos relacionamentos, e eram relacionamentos que viviam a realidade do Evangelho. Eles estavam juntos para adorar. Eles estavam juntos para participar da comunhão, da ceia do Senhor, inclusive, que está envolvida aqui no texto, em algumas expressões, das orações, do ensino. Eles estavam juntos e Cristo era o centro desse relacionamento. A unidade que nós temos em Cristo deve ser vista nos nossos relacionamentos. Esse é o segundo princípio. Eles eram unidos nos relacionamentos. Também eram unidos na adoração. Versículo 42 diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E as orações aqui eram os momentos que tinha de oração no templo em Jerusalém. Versículo 46 destaca novamente isso. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O outro aspecto da unidade se dava na adoração coletiva. Eles perseveravam unânimes, é a expressão. Expressão forte do texto. Todos perseveravam unânimes. Não era vai um grupo aqui, um grupo ali, hoje eu estou afim eu vou, hoje eu não estou afim eu não vou. Eles perseveravam unânimes nos momentos de oração, nas reuniões de casa em casa, no louvor ao Senhor. Isso é um modelo de unidade da igreja. Nós vivemos para isso, esse é o motivo da nossa existência. Louvar o nome do nosso Deus. Temos diversas oportunidades de fazer isso. Particularmente, individualmente, informalmente
com seu irmão sem ser uma programação, você indo visitar seu irmão, você saindo para conversar com seu irmão, você se reunindo com um irmão em Cristo para você estudar a palavra junto, informalmente e formalmente. Diversas oportunidades de perseverar junto nas orações, toda terça às 20 horas. Perseverar junto na oração. De perseverar no louvor, todo domingo, 18h30. De perseverar na doutrina, no ensino, todo domingo também, às 9 horas, às 10 horas, nas nossas classes. Oportunidade de perseverar na comunhão, nos relacionamentos, em toda a programação ministerial. No encontro de mulheres, no encontro dos homens, no encontro dos adolescentes, no encontro dos jovens. Que nós possamos aproveitar essas oportunidades, priorizá-las, colocá-las como momentos únicos e especiais da nossa semana. Acima da importância que damos para outras coisas no nosso dia a dia. São oportunidades de perseverarmos unidos na nossa adoração. E por fim, eles eram unidos no amor sacrificial, ou no serviço. Versículos 44 a 46 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, distribuíam à medida da necessidade de cada um. Isso aqui não é uma regra, como nós falamos, é um texto descritivo, que o Senhor usou em uma necessidade de 3.000 pessoas de diversos lugares que se converteram e estão agora em Jerusalém, sem ter lugar para ficar e precisavam da ajuda daqueles que moravam em Jerusalém. Tanto é que isso não é repetido como ordem para outras igrejas do Novo Testamento. Mas o que nós vemos é uma evidência do desejo de se doar um pelo outro. Eles vendiam aquilo que eles tinham, não tudo que eles tinham, como alguns enfatizam no texto, porque eles continuavam se reunindo de casa em casa, eles continuavam tendo casa. Uma leitura simples do texto nos mostra isso. Mas eles vendiam algumas coisas para acolher aqueles que tinham necessidade. Um amor profundo, prático, sacrificial, disposto a abrir mão das próprias coisas, interesse para servir o próximo. Era isso que era visto, a unidade no amor sacrificial. E olha, não veja isso como um peso de ser cristão, porque não é isso que o texto está falando. O texto mostra isso como um privilégio, e não como um peso. Às vezes nós olhamos para certas coisas da Bíblia e falamos assim: nossa, mas é muito difícil ser cristão. É muito pesado ser cristão. O texto está narrando isso como um privilégio. Um privilégio de ser liberto da escravidão, do egoísmo individualista. De poder tirar as amarras desse egoísmo, desse individualismo e poder servir e viver em comunidade. E viver junto, e viver em comunhão. É isso que o texto narra. O texto não narra um bando de cristãos: eu tenho que ir lá, né? Tenho que ir lá na igreja. Eu tenho que doar para o meu próximo. Não! Ele narra uma dinâmica nisso, uma alegria nisso, uma disposição em viver isso, pela adoração ao Senhor. Somos libertos, podemos servir e ser servidos, amar, nos doar, nos entregar. Quem é escravo não pode viver essa realidade. Está preso no egoísmo. É claro que exige um custo, mas é privilégio que o descrente não tem. Por isso a pergunta é: você está disposto a se doar? A viver o amor cristão, não apenas por palavras, mas de fato e de verdade, como João diz? E talvez nós não estamos falando só de dinheiro aqui não, tá? Talvez você não tenha dinheiro para ajudar alguém com necessidade. Mas você pode doar seu tempo, seu serviço, sua atenção, suas palavras. Basta que vejamos o privilégio que nós temos de sermos um. Basta que nós enxerguemos isso. Que nós abramos nossos olhos para essa realidade. Qual é o resultado disso?
Qual é o resultado desse estilo de vida, desse viver em unidade? Um testemunho vivo, impactante. Um viver diferente que chama a atenção. Olha o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem acrescenta? O Senhor acrescenta. É Ele que faz, é sua obra soberana, não somos nós que fazemos isso. Mas Ele faz isso, dentro da sua soberania, pelo impacto do testemunho da sua igreja. De um testemunho de um viver diferente, revelado pela unidade, que não existe lá fora. Revelado pela disposição de se doar um pelo outro, de estar junto, de seguir a mesma visão, de adorar ao Senhor junto, impactando a sociedade e o Senhor acrescentando, dia a dia, os que iam sendo salvos. 2 versículos para nós encerrarmos nossa série, nosso devocional pela manhã. 2 textos que mostram isso. João 13, 34 e 35, Jesus Cristo diz a seus discípulos, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Qual é a condição? Se tiverdes amor uns aos outros. Como conhecerão os que são discípulos de Jesus? Se houver dentro desse povo amor um pelo outro. Unidade. Disposição de se doar, de viver o relacionamento cristão. Preste atenção. Isso não é uma crítica ao evangelismo, mas preste atenção no que eu vou falar. Nem a esse método evangelístico. Tem muita gente disposta a entregar folheto e a falar de Cristo. E isso é ótimo. Nós fazemos e incentivamos isso. Mas muita gente disposta a isso não tem disposição de viver em relacionamento com os seus irmãos. Isso revela uma visão míope e distorcida do Evangelho de Cristo. O impacto que nós trazemos na sociedade se dá pelo nosso relacionamento, pelo amor que temos uns para com os outros. E às vezes há uma fuga e um se esconder atrás dessas coisas. Não, eu estou fazendo meu papel, eu evangelizo, mas não vive a realidade do corpo de Cristo. Mas não vive em unidade, não ama o próximo. Não há verdadeiro evangelismo sem essas coisas. O segundo texto, já trabalhado no nosso começo do ano, quando apresentamos o tema do ano com o pastor Carlos, João 17, versículos 20 e 21 é o versículo chave da sua camiseta aí, você que está com a camiseta. Tá bom? Somos um. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus Cristo está orando por nós, aqueles que um dia iriam crer ainda, pela sua igreja, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é a função da nossa unidade nesse texto? Que as pessoas creiam que Jesus Cristo é enviado do Pai. Sejam um, para quê? Com um propósito. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia em Cristo como Filho de Deus, nós devemos viver em unidade. Nós devemos ser um. Viver o amor, a comunhão, nos relacionamentos, a unidade dentro do corpo de Cristo. E que esse seja o seu estilo de vida. Que essa seja a nossa realidade. Vamos orar.